Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos nessa tarde tão maravilhosa que o Senhor Deus preparou, reservou-se para nós. Nós louvamos a Deus nessa tarde e exaltamos a Ele, porque só Deus, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Nosso Deus, Ele está assentado. Primeiro, Ele habita na eternidade. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que criou o céu e criou a terra, o mar e tudo que nele há. Deus, Ele é Deus Criador de todas as coisas. E Ele diz a Bíblia que habita na eternidade e também com os contritos de coração. A Bíblia chega a dizer que Deus está entronizado entre os querubins. E Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. O nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que manda no céu, é Ele que manda nos anjos, é Ele que manda nos querubins, é Ele que manda nos arcanjos, é Ele que manda no vento, é Ele que manda no mar, é Ele que manda no mundo, é Ele que manda nos governantes, é Ele que manda na igreja, é Ele que manda no diabo, nos demônios, nos principados, em potestade, é Ele que manda, é Ele que tem todo o poder sobre o inferno e sobre tudo que há no céu, no universo, na terra, debaixo da terra. É Ele que manda e é Ele que desmanda. E Isaías enfatizou na palavra dizendo, e ainda antes que houvesse dia, Deus Ele é. E não há ninguém que possa fazer escapar da mão do nosso Deus. Eu venho nessa tarde mais uma vez falar desse Deus tão grandioso, desse Deus tão bondoso, desse Deus tão misericordioso, desse Deus que amou e ama a humanidade de maneira tal que Ele deu o seu único filho, Jesus, para salvar o homem, para resgatar o homem das trevas. Por Ele amar, Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Nessa tarde tão linda que Ele preparou para nós, eu venho no nome de Jesus a tributar ao nosso Deus Todo-Poderoso a honra e a glória e o louvor e toda a adoração, glorificação que o Senhor Deus, mais uma vez, Ele venha receber a glória e a honra para todo sempre, em nome de Jesus. E nós vamos, meus amados irmãos, meditar um pouco
na palavra do Deus Todo-Poderoso. Vamos só ler, que pregar é bastante difícil e meio complicado para mim. Meu conhecimento, ele é muito raso. Então vamos ler um pouco a palavra do Senhor para edificação da minha vida e para edificação da sua vida. E o tema da mensagem do livro de Jó, que nós vamos ler um pouquinho, alguns versículos. O tema é este: em meio a tanta dor, Jó não se revoltou contra Deus, mas Jó permaneceu firme e fiel a Deus. Em meio a tanta dor, Jó permaneceu firme e fiel a Deus. Então já quero pedir a você que no nome de Jesus venha ouvir essa mensagem até o final, porque Deus, através da sua bendita e eterna palavra, vai edificar a sua vida, renovar a sua vida e te fortalecer para a glória do nome dele. Vamos lá, no capítulo 1 do livro do patriarca Jó, e no versículo 1, está escrito assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Então esse homem habitava nessa terra. Esse homem era íntegro. Jó, ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então os irmãos observam que Jó, ele habitava nessa terra ali da banda do Oriente, e os irmãos observam que Jó, ele era um homem temente a Deus. Jó se esforçava para temer a Deus, Jó se esforçava para andar com sinceridade diante de Deus, e Jó se esforçava para desviar-se do mal. Jó, na verdade, ele era um homem santo de Deus. Agora observa no versículo 6, no capítulo 1. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Então Deus agora, ele resolveu fazer uma reunião, e os seus filhos vieram comparecer perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Bom, particularmente, a Bíblia não fala aonde foi essa reunião, mas particularmente, essa reunião não foi dentro do céu, porque lá o diabo não entra mais. O único povo que vai entrar no céu é a igreja, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Então, particularmente para mim, essa reunião não foi no terceiro céu, na habitação, na morada de Deus, aonde Deus habita, porque Satanás de lá foi expulso para nunca mais retornar-se para lá e nem entrar lá. Então, para mim, particularmente, essa reunião não foi lá na morada de Deus.
E Satanás agora veio, ele entrou no meio dessa reunião. Queria muito que você prestasse atenção nessa mensagem com muito carinho, que a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que lê, que ouve e guarda as palavras da profecia desse livro. Olha o versículo número 7. Então o Senhor disse a Satanás, assim que o inimigo ou Satanás chega nessa reunião, Deus agora, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ele vai dirigir-se a palavra a Satanás. De onde vem? Os irmãos observar bem, Deus já sabia da onde Satanás estava, da onde estava vindo, mas Deus fez questão de fazer essa pergunta para que Satanás respondesse para ele. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: tô vindo de rodear a terra e passear por ela. Então, quando Satanás disse, tô vindo de rodear a terra e passear por ela, aí o Senhor agora vai dirigir-se a palavra a Satanás no versículo 8. E disse ao Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Meus irmãos, que maravilha, que coisa gloriosa. O Senhor Deus Todo-Poderoso abrindo a boca na cara do diabo para dar testemunho a respeito da vida de Jó. Isso é uma coisa maravilhosa, uma coisa linda. Deus dando testemunho na cara do diabo a respeito do teu servo Jó. Disse ao Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Ai Deus, porque ninguém há na terra. Isso é lindo demais, meus irmãos. Isso é maravilhoso, semelhante a ele. Ele quem? Não há ninguém na terra semelhante a Jó. Ele é um homem que anda com sinceridade perante mim, diz o Senhor. Ele é um homem reto perante mim e a sociedade, diz o Senhor. E ele é temente a Deus. Deus disse, ele é temente a mim. E ele desvia, sempre está desviando-se do mal. Jó não tem compatibilidade com o mal. Ele sempre se desvia do mal. Deus dizendo, no 9, Satanás inconformado com o versículo 8 que Deus falou a respeito de Jó, olha o versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Então Satanás, inconformado pelo testemunho que Deus falou na cara dele a respeito de Jó, e ele agora rebate com essas palavras. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Aí o versículo 10, ainda Satanás insiste, falando para Deus no versículo 10: porventura não o cercaste tu de bens? Na expressão do diabo aqui é essa: Jó é temente ao Senhor, Jó é reto ao Senhor, Jó ele não nega ao Senhor porque não falta nada para ele. O homem tem tudo. As tuas mãos estão abençoando ele de maneira tal, a sua casa, seus gados, tá tudo, ele tem tudo. Na expressão do diabo ser crente assim é fácil, ser fiel assim é fácil demais. A sua casa e tudo quanto tem, obra, Senhor, das tuas mãos, abençoasse, o seu gado está aumentando na terra. Então o diabo está dizendo para Deus, ele é fiel, porque ele tem
tudo e não falta nada para ele. Mas observa o versículo número 11. Mas estende as tuas mãos. Então o diabo está pedindo a Deus. Não, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. O diabo está pedindo a Deus: tira todos os seus bens materiais, tira tudo. Aí o Senhor vai ver que essa fidelidade que Jó tem para com o Senhor é falsa, não é verdadeira. Ele permanece fiel, reto, temente, desvia-se do mal, porque não falta nada. Agora tira tudo, o Senhor vai ver que isso aí vai acabar. Aí a Bíblia diz, ainda no versículo 10, e verás se não blasfema de ti na tua face. Tira tudo, é crente, é fiel, se esforça para ser verdadeiro, porque a mesa farta, o homem está rico, o homem tem tudo, por isso que ele é fiel ao Senhor. Agora, meus amados irmãos em Cristo, observa o versículo 12. Olha o que Deus vai dizer para Satanás. Olha o que Deus vai fazer. Glória ao nome de Jesus. E disse ao Senhor a Satanás: eis que tudo quanto Jó tem está na tua mão. Deus aqui está dando permissão para o diabo, está dando legalidade para o diabo, para ele agir na vida de Jó como ele quiser agir. Na vida não, nos seus bens materiais. Olha a continuação do versículo. Somente contra ele não estenda a tua mão. Deus agora disse para o Satanás: tira tudo quanto ele tem. Tira os bois, tira o jumento, tira os camelos. Pode também tirar os 10 filhos. Deixa ele pobre, deixa ele liso, deixa ele sem nada. Quando o Senhor acabou de entregar todos os bens materiais que Jó tinha na mão de Satanás, observa o restante do versículo 12. Satanás saiu da presença do Senhor. Agora Satanás saiu alegre, contente, em direção ao Oriente, aonde Jó residia. Satanás saiu alegre, feliz, contente. E nós observamos outra coisa também, que Satanás, os seus demônios, principado, ele não pode fazer nada contra nós, contra você, minha irmã, contra você, meu irmão, se Deus não o permitir. Então vamos nos tranquilizar, porque Deus é aquele que está conosco todos os dias até a consumação do século. Deus é a nossa proteção, é Deus que nos guarda para a glória dele. E agora Satanás saiu da presença de Deus, feliz e alegre. No pensamento do diabo era: agora eu vou quebrar uma aliança, vou quebrar a aliança que existe entre Jó e Deus, essa aliança antiga, agora eu vou quebrar. Partiu Satanás para o Oriente para tocar nos bens de Jó. Olha o versículo 18. Depois que Jó perdeu camelos, perdeu os seus jumentos, perdeu os seus bois, ovelha, perdeu tudo. Agora vem a última notícia que alguém trouxe para ele. Estando, versículo 18, capítulo 1, estando ainda esse falando, veio outro e disse:
estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, sempre sobrava um para trazer a má notícia para Jó do que havia ocorrido. Agora o versículo 19, a última notícia que Jó recebe é a questão dos seus filhos. 19. Este é um grande vento, veio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, aonde estavam os seus 7 filhos e as suas 3 filhas, comendo, bebendo, se alegrando, e do nada veio esse vento e entrou dentro da casa e derrubou aquela casa, e as paredes caiu tudo em cima dos seus 10 filhos, telhado. E eu quero, Jó, dizer para você que não sobrou ninguém. Todos 10 foram mortos. Gente, que notícia terrível que Jó estava recebendo. Aí o mensageiro diz: olha, Jó, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova, para te trazer essa notícia. Gente, é duro demais. 10 filhos mortos, perdeu os camelos, perdeu tudo. 10 filhos agora mortos. Então o versículo 22, Jó sabendo, eu só estou lendo, irmão, que eu não sei pregar, só vou lendo, e você ouve a palavra de Deus. Então Jó se levantou, rapou, rasgou o seu manto, depois de tudo isso ocorrido. E a última notícia é que os seus 10 filhos, que ele tanto amava, quem sabe Jó também ficou sem entender que, se nós observarmos nos versículos anteriores, Jó, ele se levantava muitas das vezes de madrugada para oferecer sacrifício a Deus a respeito do seu filho. E agora Jó vê que ele orou, ofereceu o sacrifício a Deus, mas agora ele vê, olha, os seus 10 filhos mortos, enterrados debaixo de entulho daquela casa que caiu sobre os seus filhos. Jó agora, então Jó se levantou, rapou, rasgou o seu manto, passou a máquina zero na cabeça, se lançou em terra, se jogou em terra com tanta dor no coração, com tanta dor na alma, ele se jogou em terra. Quando o diabo e seus demônios, ele vê Jó chorando, com dor na alma, dor no coração, angustiado, é provável que o inferno dava gargalhada a respeito do patriarca. Quem sabe o diabo dizia: agora ele vai pecar contra Deus, agora ele vai quebrar a aliança que ele tinha com Deus, agora ele vai murmurar, pecar, desviar-se do caminho de Deus. Jó se lança em terra. Quando o inferno pensava que Jó ia murmurar, que Jó ia reclamar, que Jó ia questionar com Deus dos fatos ocorridos,
aí para a glória de Deus e para a tristeza do inferno e vergonha do diabo, diz a Bíblia no versículo 20, no finalzinho. E Jó adorou ao Senhor. Em meio a tanta dor, em meio a tanta perca, agora o homem pobre perdeu os 10 filhos. A Bíblia diz que Jó adorou a Deus. E eu venho nessa tarde dizer para mim e dizer para você: o Senhor Deus está dizendo na sua palavra, o Senhor Deus, Ele está pedindo a mim e Ele está pedindo a você, minha irmã, meu irmão, que está me ouvindo. O Senhor Deus está pedindo, em meio à dor, em meio às provações, em meio às dificuldades da vida, o Senhor Deus está dizendo: não murmure, não reclame, não questione, não saia da igreja, adore ao meu nome. O Senhor Deus está pedindo: adore ao meu nome, glorifica ao meu nome. O Senhor Deus está pedindo para mim e para você: dai graça em tudo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o Senhor. E Jó agora, ele no chão, chorando, dor na alma, dor no coração, angustiado, ele adora a Deus. Quando ele adora a Deus, o diabo abaixa a cabeça de vergonha, a gargalhada do inferno cessa, no céu a alegria. Deus fica alegre, porque Jó, em meio a tanta dor, ele não murmurou, mas glorificou ao nome do Deus Todo-Poderoso. Olha o versículo 21, ouve o que Jó disse, prostrado no chão, na poeira. Ele disse assim, e disse Jó: no saí do ventre de minha mãe, e não tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Na expressão de Jó, ele estava dizendo: os camelos que eu tinha não era meu, foi Deus que me deu, e Deus, ele tirou os camelos. A jumenta que eu tinha não era meu, era de Deus. Deus me deu, Deus tomou. As vacas e as ovelhas que eu tinha, aquele montão de empregado que eu tinha, não era meu, era de Deus. Deus me deu e Deus tomou. Jó estava dizendo: as riquezas que eu tinha não era meu, ouro, prata, as riquezas que eu tinha era de Deus. Deus me deu e Deus tomou. Jó estava dizendo: os 10 filhos que eu tinha não era meu, eu era simplesmente mordomo, estava tomando conta daquilo que não pertence a mim, era de Deus. Deus me deu tudo que eu tinha, disse Jó, foi Deus que me deu, e agora o Senhor também resolveu tomar. Bendito seja, Jó dizendo, por Deus ter me dado, por Deus ter tirado tudo. Jó disse: bendito seja o nome do Senhor. Então Deus, pela sua palavra, está me convidando
está te convidando para bendizer a Ele, glorificar a Ele em tempo de abundância, em tempo de fartura, mas também na escassez. Deus está me chamando você. Adora o meu nome quando você ganha as coisas, quando você for abençoado e quando você perder também. Glorifica o meu nome, em vez de murmurar, questionar e querer sair da igreja. Diz o Senhor, glorifica o meu nome, bendiga o meu nome, que sobre tudo Deus está dizendo, eu permaneço mesmo, eu sou o Senhor, digno de ser adorado pelo meu povo. E diz a Bíblia que Jó adorou ao Senhor, bendisse ao nome do Senhor. E o versículo 22, aí diz a Bíblia, em tudo isto, tudo que aconteceu com Jó, toda essa desgraça que veio sobre ele, tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Em meio a tantas provações, tanto a dor, tanta dificuldade, Jó permaneceu fiel e firme nos pés de Deus. Não negou a fé. O homem ficou firme. Não. É como se Jó dissesse: eu fui fiel a Deus quando eu tinha a minha mesa farta. Eu fui fiel a Deus quando eu era um homem rico. Agora Jó dizendo, agora eu sou um homem pobre, sou um homem que estou todo machucado, arrebentado por dentro. O sofrimento, disse Jó, veio sobre mim como uma tempestade. Mas Jó disse, eu vou permanecer fiel a Deus, vou permanecer temente a Deus. É isso que Deus está pedindo de mim e está pedindo de você, minha irmã e meu irmão. Independente da dificuldade, Deus está pedindo, aprenda com Jó, permaneça fiel a mim, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso nessa tarde. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aí os irmãos podem observar na Bíblia, examine ela aí, que no capítulo 1, o diabo e os seus adébitos, ele pensava que Jó era fiel a Deus porque tinha muitos bens materiais. Mas ele quebrou a cara, ele foi envergonhado, porque a Bíblia diz que Jó perdeu tudo, mas Jó permaneceu fiel a Deus. Aleluia! Jó não desviou nem para a direita e nem para a esquerda, mas ele permaneceu mesmo chorando com dor, sofrendo muito da perca dos seus 10 filhos, mas ele não negou ao nosso Deus, permaneceu fiel ao Senhor. Agora, meus amados irmãos, se nós entrarmos no capítulo 2, nós vamos ver que Deus agora, ele faz outra reunião com os seus filhos. Capítulo 2, versículo 1. E vindo outro dia, é que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles
apresentar-se perante o Senhor. O diabo agora, inconformado, porque passou vergonha no capítulo 1, porque tentou contra Jó, botar Jó contra Deus. No capítulo 1, ele tentou quebrar a aliança entre Jó e Deus e Jó. No capítulo 1, ele tentou de maneira terrível fazer Jó pecar contra Deus, mas Jó permaneceu fiel a Deus. No capítulo 1, diz a Bíblia que que Jó não pecou contra Deus. Satanás, no capítulo 1, ele foi envergonhado. Ele e as suas tropas infernais foram envergonhados. O nome de Deus foi glorificado na vida de Jó no capítulo 1. Agora entrando, meus amados irmãos, no capítulo 2, o diabo inconformado, porque queria botar Jó contra Deus, fazer Jó pecar contra Deus. E vindo o outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Observa que na reunião que Deus fez, parece ele de novo. Aí agora no versículo 2 do capítulo 2, eu peço você que confere aí na sua Bíblia, faz igual o crente de Bereia. A Bíblia diz agora que no capítulo 2, versículo 2, o Senhor, ele vai dirigir-se a palavra ao diabo. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Quem está falando no versículo 2 é o diabo com o Senhor. Agora no versículo 3 do capítulo 2, o Senhor vai abrir a boca e vai dirigir-se a palavra a Satanás. E disse ao Senhor a Satanás: observasse o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem temente reto, homem sincero, temente reto e temente a Deus. Mais uma vez, aleluia, o Senhor Deus Todo-Poderoso, grande, eu sou, ele dirige a palavra a Satanás na cara do diabo, e ele dá testemunho a respeito do patriarca Jó. Deus ainda dizendo, desviando-se do mal, e que ainda resta a sua sinceridade para comigo, diz o Senhor, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem culpa nenhuma. Deus dizendo, visse lá ele, você vem incitar a mim contra ele. Deus dizendo, ele não pecou contra mim, ele não errou comigo, ele está direito comigo, a ficha dele está limpa comigo, e você vem me incitar contra ele. Deus dizendo, você fez o que eu mandei, que eu permiti, e ele permanece fiel a mim. Então Deus está pedindo, venha o que vier sobre nós, venha o que vier sobre nós. Deus está pedindo a mim e pedindo a você, permaneça fiel, permaneça fiel. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. E havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem culpa. Você viu ele lá?
ele permanece fiel a mim, diz o Senhor, na cara do diabo. Olha o versículo 4, o que Satanás vai responder ao Senhor. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele é tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Na expressão do diabo aqui no capítulo 2, versículo 4, o diabo estava dizendo para Deus: ele permanece fiel ao Senhor porque está com saúde. O Senhor tirou toda a sua riqueza, tirou os filhos. Ele permanece fiel porque está com saúde. Então o diabo está pedindo a Deus: tira a saúde dele, deixa eu colocar nele uma enfermidade, e vai ver se ele vai ou não vai pecar, murmurar, ele vai negar a fé que ele tem em ti. Olha o versículo 5, estende porém. Então nós vimos aí que o diabo, mais uma vez, no capítulo 2, ele não tem poder para tocar em nenhum servo de Deus sem permissão de Deus. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne. Permita eu colocar uma enfermidade no seu corpo mortal. O diabo pedindo: eu quero tocar nos ossos dele, eu quero tocar na carne dele, para ver se de fato ele vai permanecer fiel ao Senhor. E verás se não blasfema de ti na tua face. Se o Senhor tocar na carne dele, tocar nos ossos dele, mexer na sua estrutura, no seu corpo mortal, ele vai negar, ele vai pecar. Oh, glória a Deus! Agora observa o que Deus vai dizer no versículo 6 do capítulo 2. E disse ao Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a vida dele. Na expressão de Deus é essa: toca nos ossos dele, toca na carne, faça o que você quiser fazer com seu corpo mortal, porém eu quero ele vivo. Não mate ele, poupa a sua vida, eu quero ele vivo. Deus estava pedindo: eu quero ele vivo, porque o meu nome vai ser glorificado na vida de Jó. Então, o versículo 7, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Agora o diabo, ele vai no inferno, pega a pior enfermidade, uma chaga maligna, ele põe em Jó, desde a cabeça, desde os pés até o alto da cabeça. Meu Deus, aleluia! E Jó, no versículo 8, quando essa enfermidade, essa chaga maligna começou a atacar o seu corpo mortal, Jó agora, ele toma um pedaço de telha para rapar com ela as feridas, e assentou-se no meio da cinza. E nós sabemos que caco de telha ele corta, e nós sabemos que Jó pegou o caco de telha, foi para raspar as feridas. Aquela enfermidade já estava comendo a sua pele, já estava causando diversas feridas no seu corpo, e ele pegou o caco de telha para rapar
as feridas que aquela enfermidade maligna estava causando no seu corpo. Agora, meus amados irmãos, mesmo Jó, com aquela enfermidade no corpo dele, causando aquelas feridas, e ele raspava com um caco de telha, Jó estava firme, fiel a Deus. E a sua mulher, no versículo 9, então a sua mulher lhe disse, ou a mulher de Jó disse para ele, ainda resta a tua sinceridade para com Deus, amaldiçoa a Deus e morra. Agora o diabo entrou na boca da mulher de Jó, como entrou na boca de Pedro, para impedir que Jesus fosse ao Calvário para morrer. Então agora Satanás pega a boca da mulher de Jó e disse essas palavras. Então a sua mulher lhe disse, ainda resta, ó Jó, a sua sinceridade para com Deus. Na expressão da mulher, deixa, rapaz, de ser fiel a Deus. Você tá aí, ficou pobre, agora tá doente, seu corpo mortal tá ficando podre, você não é nada, você já era, amaldiçoa a Deus e morre. Na expressão da mulher é essa, Deus esqueceu de você, Deus não vai fazer nada por você, amaldiçoa, acabou, Jó, chega de sofrer, Jó, você já tá velho, você já tá um idoso, ainda vem tudo isso sobre a sua vida, amaldiçoa, Jó, ele e morra. Glória ao nome de Jesus. Aí a Bíblia, agora no versículo 10, mas ele lhe disse, como fala mulher, qualquer doida, assim fala tu, receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal, ou seja, nós só vamos receber o bem e vamos ser felizes, vamos permanecer fiel a Deus quando está tudo bem, e quando o mal chega na nossa vida, nós vamos negar fé, vamos abandonar o nosso Deus. A Jó não, as coisas não devem proceder-se dessa maneira. Então, dentro do versículo 10, eu quero deixar uma palavra para mim e para você. Quando, irmãos, está tudo bem na nossa vida, vamos permanecer fiel a Deus, louvando a Deus, bendizendo a Deus, glorificando a Deus. E quando o mal também, coisas ruins vier acontecer na minha vida e na sua vida, vamos também permanecer fiel a Deus. E no versículo 10, no final, a Bíblia diz assim, em tudo isto não pecou Jó com seus lábios contra a Deus. Jó permaneceu firme e não pecou-se contra ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome de Jesus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é eterno. Ele tem visto, irmã, a sua luta, ele tem visto a minha luta. Tudo nessa tarde que Deus está pedindo de mim, está pedindo de você, independente da circunstância da vida, Deus está pedindo, seja ou permaneça fiel a mim. Aleluia, glória ao nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora, irmãos, nós vamos partir para a conclusão
dessa mensagem, nós vimos que no capítulo 2 vieram os 3 amigos de Jó a visitar ele. Vieram os 3 amigos de Jó visitar ele no versículo 11 e 12 e 13. A Bíblia diz que de longe os 3 amigos levantaram os seus olhos viram que Jó estava naquele estado bastante precário. A Bíblia diz que eles choraram, rasgaram cada um o seu manto sobre a sua cabeça, lançaram pó ao ar. No versículo 13, a Bíblia diz que eles assentaram juntamente com ele na terra. 7 dias e 7 noites ele estava sentado com Jó ali na terra. E a Bíblia diz que nenhum deles ousaram falar nada durante 7 dias, porque a Bíblia diz que os amigos de Jó viram que a dor era muito grande que Jó estava sentindo. Em tantas lutas, eles reconheceram que a dor de Jó era muito grande. A dor da perca dos 10 filhos, a dor da sua enfermidade no seu corpo mortal. E a Bíblia diz que eles não falaram nada. Tem hora, meus amados irmãos, que a luta é tão grande, tão grande, tão grande, que nós queremos ficar a só nós e Deus em nós. No capítulo 3, no versículo 1 e 2, agora o patriarca, em uma situação tão precária, tão difícil, em meio a tanta dor, tanta aflição, choro, aleluia, Jó agora, ele vai abrir a boca no capítulo 3, no versículo 1, 2 e 3. Depois disso, disse o quê? Depois de tudo isso que veio sobre ele, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia, o dia que ele nasceu. Jó falando disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Jó agora, em meio a tanta dor, começa a falar algumas coisas, aleluia, meu Deus, lá de cima, acompanhando o espaço de Jó. Quando nós entramos no capítulo 4, os amigos de Jó começam a abrir a boca para falar besteira. Disse assim, no versículo 3 do capítulo 4: eis que ensinaste a muito, esforçasse as mãos fracas. As tuas palavras, Jó, levantaram o que tropeçava, e o joelho desfalecido fortificasse. Mas agora a ti te vem e te enfada, e tocando-te a ti te perturba. É da expressão dos amigos, tu fortaleceste a muito e agora está aí numa situação bastante difícil e bastante precária. Aí agora, meus amados irmãos, no versículo, glória ao nome de Jesus, no capítulo 6, no versículo 8, o patriarca Jó, ele abre a boca e diz assim: quem dera que se cumprisse o meu desejo, é que Deus desse o que eu espero. Jó dizendo: Senhor, Senhor, é óbvio que o desejo de Jó era ficar livre daquela dor, daquele massacre que ele estava passando naquela ocasião de provações tão precária. Enquanto Jó menciona essa palavra, a situação da enfermidade do seu corpo ia se agravando
cada vez mais. E Deus se calou, Deus não falava nada. E Jó, ele estava ali mencionando as suas palavras, e Deus estava acompanhando ele de perto, mas não falava nada. Glória ao nome de Jesus. No capítulo 7, no versículo 5, Jó agora, aquela doença começou a se agravar de maneira tal. Aí Jó disse: a minha carne se tem vestido de bicho. É o capítulo 7 e o versículo 5. E de torrões e de pó, a minha pele está gretada e toda rachada, e se faz abominável. Jó questiona: a meu corpo mortal, a minha pele está toda rachada, cheio de bicho. O corpo de Jó estava podre, cheio de bicho, e se faz abominável. No versículo 7, Jó vendo essa situação que estava acontecendo com ele, ele disse assim: lembra-te de que a minha vida é como o vento, os meus olhos não tornarão ver o bem. Jó agora, a esperança dele estava se acabando, e Jó disse: os meus olhos não vai tornar ver o bem. Jó estava dizendo em suas palavras: em pouco tempo eu vou partir, eu vou morrer, porque a situação ela está se agravando demais. Enquanto Jó pensava, falava, mencionava essa palavra, que os meus olhos não vai ver o bem, lá da eternidade Deus dizia: ah, Jó, eu tô só te provando, você ainda viverá muito sobre a superfície terra, e você, Jó, ainda será um homem muito feliz sobre a terra. É mais ou menos assim. Deus, aguenta mais um pouco, aguenta mais um pouco, que a provação vai passar. Eu venho em cima desse versículo dizer para minha irmã, para meu irmão que vai ouvir ou está ouvindo essa mensagem: aguenta mais um pouco. Deus tem visto o seu choro, Deus tem visto o teu sofrimento, Deus está te acompanhando de perto. Aguenta, meu irmão, mais um pouco. Aguenta, minha irmã, mais um pouco. Na hora certa, Deus vai mudar o seu cativeiro, o seu choro. Deus tem acompanhado de perto o seu lamento. Deus está acompanhando de perto. Lembra-te, mulher, lembra-te, homem, o choro pode durar uma noite, mas a alegria está chegando aí. O tempo de cantar está chegando. Deus não te abandonou, Deus está te vendo, e Ele vai dar um basta nessa situação e vai mudar a sua história, e o nome de Deus será glorificado na sua vida. Aguenta mais um pouco, que a tua hora está chegando. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E agora, meus amados irmãos, em meio a uma situação tão precária, Jó agora, no capítulo 10, no versículo 2, ele resolve perguntar a Deus o que está acontecendo. No capítulo 10, versículo 2, disse Jó: direi a Deus: não me condene, Senhor,
Faz-me saber, ó Deus, porque contende comigo. Jó pedindo, em meio às provações tão difíceis, Jó pedindo: Senhor, fala comigo. Por que, Senhor, que tudo isso tem vindo sobre mim, Senhor? Fala comigo, me explica, Senhor, por quê. Na verdade, Deus, Ele ouvia e ouviu as palavras que Jó, a pergunta que Jó fez a Ele, mas Deus ainda permaneceu calado. Muitas das vezes, meus irmãos, nós também pedimos, oramos e pedimos a Deus: fala, Senhor, comigo a respeito da situação do que eu estou passando. E às vezes Deus não responde, porque não chegou a hora dele responder. Mas eu venho dizer para mim e dizer para você: ainda que Deus não responda, vamos permanecer nos pés dele, fiel. Ainda que Deus não responda agora, porque não chegou a hora, mas quando a hora chegar, a resposta de Deus virá para você e a resposta de Deus virá para mim. Então vamos, chorando ou não, em meias turbulências da vida ou não, vamos continuar prosseguindo, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Capítulo 13, no versículo 4. Agora, as pessoas da época, eles consultaram, convocaram alguma junta de médicos, os melhores médicos da época, para avaliar, para dar um jeito naquela enfermidade que estava assolando o corpo do patriarca Jó. Jó capítulo 13, verso 4. Mas quando aquela junta de médicos chegou lá, começou a olhar para Jó e a sua situação, olhando para o homem, aquela junta de médicos olhou para Jó, viu aquele corpo dele mortal, cheio de ferida, cheio de bicho, cheirando mal, fedendo. As primeiras palavras daqueles médicos foi esta: não tem jeito, esse homem vai morrer, essa enfermidade vai comer o seu corpo todo e vai lhe matar. E aquela junta de médicos não deram jeito, não resolveram a situação de Jó, mas disse que Jó iria morrer. Jó agora, ele vai abrir a boca no capítulo 13, no versículo 4, Jó disse: vós, porém, sois inventores de mentira. Jó está dirigindo a palavra àquela junta de médico que o foi consultar. Jó disse: você está dizendo que não tem jeito para a minha vida, não tem jeito para a minha saúde. Jó disse: vocês são todos mentirosos, que não vale nada. Jó disse para aqueles médicos: vocês são todos mentirosos. Na expressão de Jó essa: o meu problema tem jeito, Deus dará jeito nos meus problemas. Jó ainda falando para os médicos,
ele disse: calai-vos, no versículo 13 do capítulo 13, Jó diz para os médios: calai-vos. Na expressão de Jó eu não quero ouvir mais nada da vossa boca, calai-vos perante mim, falarei e venha sobre mim o que vier. Na expressão de Jó venha sobre mim o que vier. O meu problema tem jeito, eu não vou negar ao meu Deus, ele vai resolver o meu problema. No versículo 15, Jó disse: ainda que Deus me mata, nele esperarei. Ainda que Deus me mata, Jó disse, eu não vou negar a ele. Ainda que Deus me mata, eu vou permanecer na sua presença. Ainda que Deus me mata, eu vou permanecer crente. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Aleluia! Louvado seja o nome santo de Jesus. Capítulo 17, no versículo 1, aí Jó disse: o meu espírito se vão consumindo, os meus dias são mais, os meus dias se vão apagando, e só tem perante mim a sepultura. Quando Jó disse essas palavras no capítulo 17, no versículo 1, lá de cima, Deus disse a Jó: eu vou mudar a sua história. Jó, eu vou curar você, eu vou repreender essa enfermidade. Deus lá de cima estava dizendo: Jó, depois dessa prova, você ainda vai viver 140 anos. Oh, glória a Deus! E eu vou mostrar isto, meus irmãos, dentro da palavra do Deus Todo-Poderoso. No capítulo 19, no versículo 14, Jó agora, ele se sente, ou seja, todos abandonaram ele. E Jó disse assim: os meus parentes me deixaram em meias provações. Os parentes de Jó abandonaram ele. Mas quando Jó estava com dinheiro, mesa farta, com saúde, estava rico, todo mundo estava na casa de Jó. Mas depois que Jó ficou pobre, doente, os parentes sambaram fora e deixaram ele só. Aí Jó questiona: os meus parentes me deixaram, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Em meio a tanta provação, agora todo mundo abandonou o patriarca Jó, parente, mulher, amigos, largaram o homem, mas graças a Deus que nós temos um Deus fiel, que não abandona aos seus servos. Glória a Deus. No versículo 19, capítulo 19, versículo 19: todos os homens, disse Jó, do meu secreto conselho, eles hoje me abandonam, porque eu estou doente, estou pobre, me abomina, me tem como que eu fosse, ou como se fosse uma coisa abominável, e eles não querem saber de mim. Até o que eu amava se tornaram contra mim. Meu irmão, minha irmã, quando alguém virar
as costas para você. Não fique apavorado, não fique triste, porque quando a gente estamos bem, todo mundo se aproxima de nós, mas quando nós estamos no vale, a maioria, ou que não dizer, quase todos abandonam a gente, larga a gente, mas graças a Deus que Deus é fiel, Jesus é fiel, Ele não larga a gente. No capítulo 19, no versículo 21, o patriarca Jó resolve abrir a boca e disse assim: compadeceis de mim, amigo meus. Jó dá um grito: compadecei-vos de mim, amigo meus, compadecei-vos de mim. Jó estava gritando: meus amigos, meus irmãos, meus parentes, tenha misericórdia de mim. Jó estava pedindo misericórdia. Jó estava dizendo: porque a mão de Deus me tocou. Eu não tenho culpa por eu estar nessa situação. É a mão de Deus que me tocou. É a mão de Deus que está me provando. É a mão de Deus. Tenha misericórdia de mim, amigos meus, parentes meus, tenha misericórdia. E o grito de Jó aos olhos dos homens foi em vão. Ninguém atentou-se para o grito do patriarca pedindo misericórdia. Ninguém foi lá levar um copo d'água para ele, levar um prato de comida talvez para ele, abraçar ele, dar uma palavra de esperança para ele. Ninguém atentou-se para Jó. E mais à frente, quando Jó vê que ele grita e ninguém se compadece dele, e ninguém deu atenção a ele, Jó agora abriu a sua boca no versículo 25 e disse: porque eu sei que o meu Redentor ele vive. Na expressão de Jó foi essa: ainda que vocês viram as costas para mim, ainda que vocês não querem se compadecer de mim, mas eu quero dizer para vocês que o meu Redentor ele vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Versículo 26, e depois de consumido a minha pele, Jó estava dizendo: ainda que essas bicharadas que estão no meu corpo, comendo a minha pele do meu corpo. Aí Jó disse: ainda que esses bichos comem toda a minha pele, ainda em minha carne eu verei a Deus. Jó estava dizendo: eu não vou morrer, eu vou ver Deus com meus próprios olhos. Quando Deus ouve essa palavra mencionada da boca de Jó, Deus se alegra, Deus fica contente. Deus olhou do céu e a terra. É provável que Deus disse: sim, meu servo Jó, na hora certa eu vou descer, vou mudar seu cativeiro, vou te curar e vou conversar com você, Jó, tete a tete, eu e você. Ei, meus amados irmãos, em meio
as provações, ainda que as pessoas viram as costas para nós, lembra que Deus, Ele não faz isso, que o Senhor Deus, Ele não vira as costas para ninguém. Pode uma mãe, pode um amigo, pode irmão ou irmã ou pai virar as costas para nós, esquecer de nós, mas todavia o Senhor Deus, Ele não esquece de nós, Ele não esquece de você, Ele não esquece da sua igreja. Ergue a cabeça, porque Deus, Ele está contigo, está te acompanhando de perto. No versículo 27, o patriarca ainda disse: vê-lo-ei por mim mesmo. Jó estava dizendo: sou eu que vou ver ele com meus olhos carnal, os meus olhos, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, e não outro. Você não vai ver ele, quem vai ver ele vai ser eu. O verão, por isso o meu coração se consome dentro de mim. Jó está dizendo: porque eu tenho uma confiança vital que eu verei a Deus em breve. Aí lá de cima, Deus, Jó, esse dia de fato está chegando, que você verá a minha face. Você vai, além de me ver, vai poder, Jó, conversar comigo. Enquanto Deus vem ou não vem mudar o quadro do patriarca, ele vai chorando, ele vai sofrendo, sendo humilhado em meio a tantas provações, mas mesmo chorando, mesmo podre, mesmo com o corpo cheio de bicho, Jó permaneceu fiel a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Deus. Nessa tarde, na vida de Jó, e na minha vida, e na sua vida, em meio às provações da vida, meus amados irmãos, não deixa a Jesus, não abandone a Jesus, porque a sua vitória e a minha vitória está na mão de Jesus. A porta que você precisa que seja aberta, a chave dessa porta está na mão de Deus, e só Deus pode abrir essa porta. Então a minha palavra para você nessa tarde essa: não pare, não desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, não retroceda, mas chorando, sofrendo, sendo humilhado, perseguido, abandonado, rejeitado ou não, prossiga para o prêmio da soberana vocação. Prossiga, minha irmã, prossiga, meu irmão, olhando para Jesus. Aleluia, o autor e o consumador da nossa fé. O nosso Deus é fiel, ele vai mudar a sua história, ele vai mudar a minha história, e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia, glória a Deus. Assim Jó, ele estava nessa esperança, ou essa esperança ardia no coração dele como fogo. No capítulo 23 e o versículo 28, o versículo 8, Jó disse assim: eis que se
adiantou, ali não está. A Jó, cadê Deus? Cadê o Senhor? A minha situação é precária, me adianto, ó Deus, eu não vejo o Senhor, se torno para trás, não percebo ao Senhor. Jó, aonde está ao Senhor? Versículo 9, se eu opera a mão à esquerda, não vejo, encobre a mão à direita, não a diviso. Versículo 10, aí Jó continua abrindo a boca e dizendo, mas ele sabe o meu caminho. Na expressão de Jó é essa, com tudo que eu tenho passado, Jó estava dizendo, a despreocupação é que ele sabe, ele conhece o meu caminho. Aleluia! Ó Senhor, o Senhor conhece o meu caminho. Depois Jó disse, prove-me e sairei como ouro aprovado. De Jó estava dizendo, sei que isso é uma prova quente. Jó diz, prova-me, ó Deus, e sairei como ouro aprovado nas suas mãos. No versículo 11, nas suas pisadas os meus pés se firmará. Jó estava dizendo, essa prova tão quente que veio sobre mim, eu não vou desviar os meus pés dos teus caminhos, eu vou continuar, ó Deus, seguindo as pisadas. E nessa tarde, minha irmã, meu irmão, Deus está falando para mim e falando para você, com tudo que eu tenho passado, com tudo que você tem passado, Jesus, Deus está dizendo, continua seguindo as pisadas, continua seguindo o meu caminho, chorando ou não, continua. Aleluia, glória a Deus, porque eu sou contigo para te dar graça, para te dar força e para te garantir a sua vitória nessa caminhada. Aí Jó disse, guardei os seus caminhos e não me deixe, não desviei dele. Jó, com tudo que eu estou passando, o que eu passei, eu permaneci no caminho de Deus, andando com sinceridade e com fidelidade. A minha fé nele não se abalou em meio a tantas provas, eu não me desviei. E Deus agora, pela sua palavra, está me pedindo e pedindo a você, não desvie dos meus caminhos, permaneça no meu caminho, porque a vitória sua já está garantida. Louvado seja Deus, aleluia, Deus, oh glória. Versículo 12, nos preceitos, Senhor, dos seus lábios nunca me apartei, Senhor. Jó estava dizendo, com tudo isso, dos preceitos de seus lábios nunca me apartei, as tuas palavras da sua boca, prezei mais do que o meu alimento. Jó, com tudo que veio sobre mim, eu nunca me apartei da tua sã doutrina, dos seus ensinamentos, da tua palavra que o Senhor mencionasse com a tua boca. Depois Jó disse, olha, a tua palavra
eu prezei mais do que o meu alimento. Na expressão de Jó foi essa: a tua palavra para mim é mais valiosa, é mais preciosa do que o meu alimento. Eu tive cuidado em guardar, em obedecer, em preservar e andar segundo a tua palavra. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Os irmãos lembram que eu falei lá atrás que Jó já era um homem idoso quando veio todas essas provações sobre ele. Está lá no capítulo 32 e o versículo 6, respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, e disse: eu sou de menos idade e vós sois idoso, receio-me e temi de vos declarar a minha opinião. Capítulo 32, versículo 6, a Bíblia afirma que quando veio essa provação terrível sobre Jó, ele já era um homem idoso. Oh, glória! Agora, meus amados irmãos, chegou a hora de Deus vir conversar com Jó. Chegou a hora de Deus descer lá no Oriente e conversar com o patriarca Jó. Eita glória! Um conselho que eu lhe dou para mim e para você: não mexe com crente que está na prova, não mexe com crente que ora, que caminha para a igreja e que está na prova. Deixa ele quieto. Você não quer ajudar, você fica na sua. Você não tem uma palavra de ânimo para dar para ele ou ela. Não critica, fica na sua, porque senão você vai arrumar problema com Deus. Capítulo 38, o patriarca estava podre, sua pele consumida, todo arrebentado, o seu corpo, o mortal. O Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, no capítulo 38, está escrito assim: e depois disso, depois da palavra do conselho de Eliú que deu a Jó, depois de tudo que aconteceu na vida de Jó, o Senhor respondeu a Jó, deu um roda-moinho e disse, versículo 2: quem é este que escurece conselho com palavra sem entendimento? É porque em meio tanta dor, em meio tanta provação, Jó mencionava palavra que para ele parecia uma coisa maravilhosa, mas Deus não aprovou. Porém, Deus não levou em conta, porque sabia que o homem estava mencionando aquele monte de palavra por causa da sua grande dor, picada provação terrível que veio sobre ele. Então Deus disse: quem é este que escurece conselho com palavra sem entendimento? Falava as coisas ou falava palavra sem entendimento daquilo que está falando. Agora Deus disse para ele: agora cinge o teu lombo como homem. Deus estava dizendo: seja curado agora, seja restaurado a sua saúde agora, porque eu quero conversar com você, perguntar-te-ei e tu responde-me, e eu quero profetizar pela palavra do Senhor. Você que está ouvindo
essa mensagem que é a palavra de Deus. Assim como Deus foi ao encontro de Jó, determinou a sua cura, mandou Jó cingir o lombo, Deus curou Jó. Eu quero profetizar nessa tarde, você que está doente, você que está acamado, em nome de Jesus, assim como Deus chegou lá no Oriente e curou Jó, em nome de Jesus, Deus agora está chegando aí, mulher, na sua casa. Deus está chegando aí, homem, na sua casa, para te curar, para te restaurar e para te dar vitória, em nome de Jesus. Receba a cura da parte de Deus, receba a restauração da parte de Deus. Assim como Deus mudou a história de Jó, nessa tarde Deus também, em nome de Jesus, vai mudar a sua história. Toma posse, Deus vai mudar a minha história e vai mudar a sua história nessa tarde, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Versículo 4, glória. Aí Deus disse: aonde estava tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber, Jó, que tem. Faz-me saber, Jó, se tem inteligência. Diga para mim aonde você estava, rapaz, quando eu fundava a terra. E Deus começou a conversar com Jó. No capítulo, se você ler a Bíblia, no capítulo 38, Deus está conversando com Jó. No capítulo 39, Deus está conversando com Jó. No capítulo 40, Deus conversa com Jó e Jó conversa com Deus. Para nós encerrarmos, já estou cansado, glória a Deus. E no capítulo 42, no versículo 1, aí Jó disse para Deus, depois que Deus conversou tanto com ele, aí Jó disse assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei, Senhor, que tudo pode. Eita glória! Jó disse: eu bem sei, Senhor, que tudo o Senhor pode, que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Na verdade, Jó estava dizendo, quando o Senhor traça um plano na vida do homem, enquanto o Senhor não cumpriu, o Senhor, com a tua palavra, que o Senhor é fiel. Então Jó diz: quando o Senhor traça um plano na vida do homem, o homem tem que passar para a sua palavra ser cumprida. Porém, Jó está dizendo, porém o Senhor passa com o homem, o Senhor nunca deixa o homem só. Teus planos, ó Deus, não podem ser impedidos na vida do homem. E o Senhor traçou essa prova para me passar por ela. Jó estava dizendo, e eu consegui passar, não com as minhas forças, que aos olhos dos homens eu nunca irei conseguir, mas com a tua graça e teu poder, com a tua força, eu consegui cumprir o propósito que o Senhor tinha na minha vida. Glória a Deus. Quem é aquele que diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó dizendo, por isso falei do que não entendia. Jó dizendo, Senhor, eu me precipitei com a minha boca e falei coisas, eu mencionei palavras, Senhor, está no versículo 43 do capítulo 42, que não entendia. Coisas que para mim era maravilhosíssima, o que eu não compreendia. Agora Jó ainda dizendo, escuta-me, Senhor. Jó dizendo para Deus, escuta-me, Senhor, escuta, Senhor Deus, pois eu falarei e eu te perguntarei e tu ensina-me. Jó agora disse, Deus, eu sei que eu não sei de nada, mencionei palavra, ó, sem conhecimento, mas eu vou me calar e vou perguntar ao Senhor, vou fazer algumas perguntas ao Senhor,
e o Senhor me ensina. Versículo 5, Jó disse: com meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo ao pó da cinza. Versículo 10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Se nós observarmos isso aqui, quando orava pelos seus amigos, porque os amigos de Jó acusou Jó, que Jó estava em pecado, ainda disse que os filhos de Jó morreu no pecado, que estava errado diante de Deus. Os 3 amigos começaram a acusar Jó de diversas coisas, e Deus estava acompanhando lá do céu. Se você ler a Bíblia, Deus mandou os 3 amigos ir lá pedir perdão a Jó, e Jó iria oferecer sacrifício para que o Senhor, Deus, viesse perdoar ele. Eu quero dizer para você, se tem alguém te caluniando, defamando o teu nome, denegrindo a sua imagem, não bate boca com ninguém, deixa com Deus, porque Deus vai fazer com este vir até você pedir perdão e se humilhar para a glória de Deus, porque a palavra diz: sendo o caminho do homem bom para com o Senhor, até os seus inimigos Deus vai fazer que tenha paz contigo. Não bate boca com eles, deixa ele te acusar. Lembra de Romanos 8, Paulo disse: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que me justifica, é Deus. Então não dê ouvido a caluniadores, fofoqueiros, deixa eles falar, ergue a cabeça e continua caminhando com o Senhor. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, tudo quanto Dante tinha. Aí o versículo 16, depois disso, Jó agora, Deus mudou a vida de Jó, acrescentou tudo em dobro. O homem ficou rico de novo, o homem virou o maior fazendeiro do Oriente da época, e todos aqueles que tinha abandonado Jó na hora da prova, todos aqueles que tinha abandonado ele, virado as costas para ele, todos eles, quando viu que Deus mudou a vida de Jó, veio de novo abraçar, comer na sua mesa, todos para a glória do nome de Jesus. Oh, glória! Esse é o nosso Deus. Para nós encerrar, versículo 16 e o 17, e depois disso o quê? Depois de tanta provação, de tanta humilhação, depois dessa doença maligna que quase matou Jó, Deus curou ele. Depois disso, viveu Jó 140 anos. Depois da prova, Deus acrescentou Jó 140 anos. Jó viveu isso aí, irmão. Depois da prova, 140 anos. E viu os seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho, farto de dia. Oh, glória! O nosso Deus, depois da prova, acrescentou anos de vida para Jó abundantemente. Louvado seja o nome de Jesus. Então a Bíblia está dizendo que Jó morreu com 200 e poucos anos, e o nome de Deus foi glorificado na vida de Jó. E eu venho nessa tarde deixar essa palavra no nome
de Jesus, olha para a vida de Jó. Não desista, não pare, não desista. Não é hora de parar, não é hora de retroceder. É hora de erguermos a cabeça e continuarmos. Como disse o profeta Isaías: levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É como disse Miqueias: levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso por causa da corrupção que destrói grandemente a terra. Igreja, vamos continuar marchando em direção a Canaã celestial. Não deixa a prova te tirar da igreja, não deixa as lutas abater a sua fé. Pede força a Deus, que Deus vai te dar força, vai renovar as suas forças para você continuar o seu trajeto. Que o Senhor Deus nessa tarde continua abençoando a você, a sua família, que você venha tomar posse nessa tarde das promessas de Deus na sua vida, que você venha no nome de Jesus se espelhar em Jó, porque assim como Deus sustentou Jó, Deus também quer me sustentar e quer sustentar você para nós chegarmos do outro lado do Jordão. Levante a cabeça, igreja, porque Deus está contigo, como ele disse em Isaías 41:10. Não tema, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia! Em meio a tantas provações, em meio a tanta perseguição, em meio a tanta perturbação, Deus está dizendo: permaneça fiel a mim, permaneça nos meus pés, permaneça, porque eu vou te dar força para vocês vencer as provações, as tentações, as adversidades que venham ao contrário. Deus está dizendo: permaneça nos meus pés, que eu vou te dar vitória para vocês, no nome de Jesus. Oh, glória! Que Deus abençoe a todos meus amados irmãos. Que Deus te guarda, te proteja e te livra de todo mal. Fica na paz do Senhor, no nome de Jesus. E peço, irmãos, quando for orar, me ajudem em oração. É no nome de Jesus. Obrigado, meus amigos e irmãos. Essa palavra aí não é minha, é palavra de Deus. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém e amém.